essa questão agora seguindo a mesma regra, a regra de igualar as bases, que automaticamente os expoentes são iguais. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Do lado esquerdo, a base é 5. Eu vou repetir o lado esquerdo. Agora, nesse lado direito aqui, eu tenho 1/25. Se você fatorar o 25, você vai ver que ele é a mesma coisa que 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é o mesmo que 25. Então, eu vou fazer isso. Vou reescrever 25 sendo 5 ao quadrado. Pronto. Agora nós temos aqui base 5 e aqui base 5. Só que qual é o problema? A base 5 aqui, ela está no denominador dessa fração. Eu tenho que trazer esse 5 elevado ao quadrado para cima, para ficar base 5 aqui e base 5 aqui, porque aqui eu tenho 1/5 ao quadrado, eu não tenho base 5, eu tenho 1/5. Então eu tenho que trazer esse 5 para cima. Aí eu vou relembrar uma regra de potenciação que é assim. Toda vez que você tiver, por exemplo, a elevado a n, isso é o mesmo que 1/a elevado a menos n. Então, o que que acontece aqui? Para você inverter a fração, o expoente ele muda de sinal. Repara que aqui era a elevado a n. Quando eu levo esse a elevado a n para baixo, o expoente fica negativo. Aqui eu vou colocar o 1, que sempre existe um aqui, só que não é preciso colocar porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então não precisa aparecer. Mas eu vou colocar só para ficar fácil de vocês verem que teve uma inversão aqui da fração. O 1 vem para cima e o a elevado a n vem para baixo. Só que o expoente, quando vem para baixo, ele fica negativo, ele muda de sinal. Nesse caso aqui, o expoente é positivo. Quando eu levar ele para cima, ele vai mudar de sinal, ele vai ficar negativo. Eu vou fazer isso, repetir esse primeiro lado aqui. E agora desse lado, o 5 ao quadrado ele vai ficar agora 5 elevado a menos 2, porque o expoente fica negativo quando ele vai para cima, como eu falei. E aqui repete o expoente de fora. Pronto. Agora desse lado aqui repete de novo. Agora aqui é aquela outra regra da potenciação, que você tem uma potência de uma outra potência. Quando acontece isso, você tem que multiplicar os expoentes. Então, vou ter que pegar esse menos 2 e multiplicar tudo isso aqui de fora. Vou fazer assim, repetir o 5 e vou colocar aqui, ó, menos 2 vezes tudo isso aqui, todo esse expoente, que é 2x mais 3. Agora eu vou repetir de novo esse lado, só repete. E agora eu vou multiplicar aqui, ó. Menos 2 vezes 2 vai ser menos 4. E tem o x aqui. Então, menos 2 vezes 2x vai ficar menos 4x. Agora aqui, ó, menos com mais vai ser menos. E 2 vezes 3, 6. Pronto. Agora, expoentes iguais, quer dizer, no caso, bases iguais, então automaticamente os expoentes são iguais. Então eu vou fazer aqui, pegar só o expoente, porque as bases já são iguais, eu não preciso mais delas. Então aqui 3x menos 1 é igual a outro expoente, que é menos 4x menos 6. Agora, chegando aqui, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Eu tenho que isolar x. Então, vou fazer assim. Vou deixar aqui, repetir 3x. E esse menos 4x está do outro lado. Eu vou passar ele para o primeiro membro. Ele vai ficar positivo. Mudo o sinal. Desse lado, quem estava aqui, menos 6, repete ele. Ele não alterou em nada. Ele continua desse lado. E o menos 1, ele estava no primeiro membro. Ele vai vir agora para o segundo positivo. Ele também muda o sinal. Agora aqui 3x mais 4x, eu fico com 7x igual. Sinais diferentes, qual é a regra? Sinal do maior, que é o menos, e subtrai. 6 menos 1 dá 5. Agora esse 7, ele está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo, vai ficar x
é igual a menos 5 dividido por 7. E finaliza a questão. Essa próxima questão agora, ela tem essa questão do radical, que nós temos que relembrar uma outra regra de radiciação, que é assim. Toda vez que eu quiser transformar um radical numa potência, por exemplo, se eu tiver aqui a raiz de 2 e eu quiser transformar isso aqui numa potência, isso é a mesma coisa que 2 elevado aqui, o índice, porque é raiz quadrada, o índice sempre é 2 quando não aparece nada aqui. E aqui, quando não aparece nada, é o número 1, que ele está subentendido aqui dentro. 2 elevado a 1 é o próprio 2. O índice aqui é 2, por ser raiz quadrada, então vai ficar 1 sobre o índice aqui, que no caso é 2. Então, 2 elevado a meio. Essa é a regra de radiciação, que você pode transformar um radical numa potência. Aí, nessa equação exponencial aqui, eu vou usar essa mesma regra para poder resolver ela. No caso aqui, como que vai ser? Baseado no exemplo aqui, ó, sempre quando não aparece nada aqui, tem um 1. Então, vai ficar 1 sobre o índice daqui. Só que no caso aqui, o índice é 4. Então, vai ficar assim, 3 elevado a 1 quarto. Porque aqui ó, é um 1 que não aparece nada e aqui o índice é 4. Aí eu coloco um parêntese, aí eu eliminei aqui, transformei o radical numa potência. Fazer a mesma coisa desse lado aqui. Eu tenho 9, aqui tem 1 que não aparece, vai ficar 1 sobre 3. Agora aqui, aquela história, é potência de uma outra potência, você vai multiplicar os expoentes, então vai ficar aqui 3 elevado a 1 quarto vezes x, vai ficar x sobre 4. Aqui, ó, 1 vezes x, x, 4 vezes 1, que aqui embaixo tem 1 que não aparece, 4. Agora aqui, olha só, a base é 9 aqui, a base aqui é 3, é aquela regra, eu tenho que igualar as bases. Mas lembrem-se que 3 é 9, é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, vou reescrever o 9 sendo 3 ao quadrado. O 9. Só que eu não posso esquecer desse 1/3 aqui, que era o expoente que foi o radical que eu transformei. Vou deixar ele aqui fora. Repete esse lado. Agora, desse lado, de novo, aquela regra, potência de uma outra potência, multiplica o expoente. Então, aqui vai ficar 3, 2 vezes 1, 2, e aqui embaixo seria 1, 1 vezes 3, 3, vai ficar desse jeito. Pronto, chegou naquele finalmente que as bases são iguais, então automaticamente os expoentes são iguais. Então, vou colocar aqui x sobre 4, que é esse expoente, ele vai ser igual ao outro expoente, que é 2/3. Agora aqui eu vou ter igualdade de duas frações, eu vou fazer aquela multiplicação assim em x, meio pelos extremos. Eu vou ter aqui 3 vezes o x, 3x. 4 vezes 2, 8. Agora, para finalizar aqui, esse 3 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, vou ficar aqui x, ele é igual a 8/3. E finaliza essa questão.